O senhor foi coordenador durante esse evento do simpósio temático ligado à história dos sertões, né? E qual a importância e quais são os trabalhos realizados pelo nosso departamento de História do SERES ligados a essa temática na atualidade? Ok. Assim, nos últimos anos, né, o Departamento de História, coletivamente, percebeu que havia muitos trabalhos que tocavam na temática dos sertões, mas que não eram melhor, digamos, articulados ou não havia um ambiente mais integrado de discussões. E foi nesse sentido que, a partir de experiências anteriores, experiências relacionadas a eventos, experiências relacionadas a pesquisas, experiências relacionadas, sobretudo, à grande produção que nós temos aqui no Seridó Potiguar e adjacências. Então, muitos e muitos escritos sobre os sertões. Então, isso, de certa forma, e outras inquietações, nos levou a pensar, mas por que não termos os sertões como um campo a ser explorado de uma forma melhor articulada, coletivamente. E, fruto disso, nós elaboramos um projeto chamado História dos Sertões. E esse projeto, que já tem cerca de 3 anos, 2, 3 anos, está em curso ainda, tem demonstrado o quanto a temática dos sertões pode ser bastante frutífera. Nós já organizamos no colóquio História Cultural e Sensibilidades, versão 2016, nós já inserimos a temática Sertões, Histórias e Memórias, atrelado também a um simpósio temático com o mesmo nome, isso já em 2016. Demos continuidade em 2017, também para a versão do colóquio nacional, com um simpósio, e agora no Encontro Estadual de História, nós propomos um simpósio temático intitulado Sertões, Narrativas e Fronteiras. O que é que eu posso dizer a partir dessa curta experiência? É que nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque isso tem despertado o interesse de muitos alunos, de muitos colegas, e interesse tanto de colegas brasileiros quanto do exterior. Recentemente eu participei de um evento na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e nos diálogos que nós tivemos com os colegas de lá, o interesse por essa temática se mostrou bastante patente. Ou seja, é preciso se trabalhar, sim, com sertões, mas trabalhar com sertões numa perspectiva que não seja aquela perspectiva em que os sertões são vistos como isolamento ou como algo estático ou pela negatividade. É preciso ver os sertões, e aí depende também de que sertões, quem é que nomeia sertões, a partir de quando, como, enfim. Por quê? Porque trabalhar com sertões requer, na minha concepção, e isso é partilhado também pelos colegas, que é trabalhar com fronteiras. Mas trabalhar com fronteiras requer pensar em várias questões, entre elas a dimensão histórica e, portanto, se pensar numa própria historicidade do termo, dos usos, das novas configurações de limites, e, por outro lado, pensar também em sertões como uma metáfora, que talvez seja o que é mais atual. Então, pensar sertões por este ângulo nos permite pensar na multiplicidade de sertões. E trabalhar sertões nos leva a um diálogo muito intenso com diferentes linguagens. Isso tem sido bastante enriquecedor. Então, essa semana, no Encontro Estadual de História, nós tivemos a oportunidade de dialogar com pesquisadores iniciantes, historiadores ainda em formação, que puderam exercitar
o exercício do historiador a partir da leitura de obras de Acari, de Carnaúbo dos Dantas, de Currais Novos, Parelhas, né? Que os impulsionou ou os estimulou a pensar como é que esses autores trabalham a ideia de sertão, como é que eles operacionalizam na sua escrita a própria noção ou noções de sertão, né? Acrescentaria também, relacionada a isso, uma pesquisa que eu tenho feito, que é relacionada a Canudos, um tema já bastante, a Guerra de Canudos é um tema bastante esgarçado não só pela historiografia, como pela literatura, antropologia, sociologia, enfim, diferentes saberes. Mas algo muito interessante que tem despertado a minha atenção é pensar os sertões a partir daquilo que foi divulgado pela imprensa estrangeira no ano de 1897, sobretudo nos meses finais do conflito, né, da terceira e quarta expedições. E para minha surpresa, né, isso não é novo, mas para mim houve uma divulgação muito intensa por parte dos veículos internacionais, os periódicos internacionais, numa época em que o telégrafo, né, passa a ser utilizado de uma forma mais intensa. Então, poderíamos dizer que é um momento em que que demonstra que o sertão, né, esse nosso sertão não estava tão isolado, isso já em finais do século XIX. E, portanto, nós temos ali um fluxo muito grande de informações, de notas, que são divulgadas quase que no imediato. Então, Edimburgo, Londres, Nova York, Porto Rico, enfim, Paris, você tem um fluxo permanente de informações. E nesse sentido, né, reforça aquela nossa ideia inicial, que é justamente de não trabalhar com sertões de uma forma isolada. Não é isso, né? É perceber que há o regional, global, há uma interação permanente, né? Então só podemos, de certa forma, pensar, e se a proposta é inovadora, ela necessariamente passa por este exercício, né, de pensar em diferentes escalas. E, portanto, os sertões, eu estou dando um exemplo, né, nos leva a esse caminho. Citaria outro, embora seja um anacronismo, talvez o maior exemplo de fake news, né, que nós tivemos aí já no final do século XIX, e eu estou chamando bem a atenção para um anacronismo, porque esse termo eu desconheço que fosse utilizado na época, né? Mas eram as informações como elas eram difundidas sobre aquele trágico evento. Portanto, o que nós percebemos é que tem sido, a universidade também tem nos dado, a UFRN, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Centro de Ensino Superior do Seridó, SERES, o Departamento de História, né? E os diferentes laboratórios que nós temos, e o trabalho coletivo tem feito com que o trabalho tenha sido bastante, não só proveitoso, mas estimulante.